bem, estamos no ar então com você aqui no Abrir do Jogo, feriadão, né? Feriadão de 21 de abril, a turma descansando em casa. Nós aqui estamos em casa, você também está na sua casa. E vamos trazer muita coisa boa, hein? Feriadão é bom que a turma se reúne com a família de casa. Não estou falando para reunir a família não, hein, gente? Pelo amor de Deus, meio da pandemia, todo mundo continua respeitando aí as regras colocadas pelas autoridades sanitárias, mas com quem você mora aí, né? Faz aquele almoço gostoso, né? Apesar de que pra gente aqui, né, sem querer reclamar, agradecendo a Deus, até falava isso antes com a Sheilinha aqui, estamos com saúde. Mas para jornalista, feriado é dia útil. E para jogador de futebol também. Estamos com um ex-jogador aqui que sabe muito bem disso. Feriado é dia de jogo, é dia útil, dia de trabalhar. Jornalista também. A gente está aqui muito feliz. Hoje estamos recebendo aqui um convidado especial na Abril do Jogo, nesse feriado de 21 de abril. Rosinei, ex-atleta aqui do Atlético. Hoje tem estreia do Galo na Copa Libertadores, por isso trouxemos também aqui a participação do Rosinei. Afinal de contas, o Rosinei levantou o caneco lá em 2013, foi campeão da América, aquele grande time do Atlético. E a gente vai falar sobre isso aqui também, é claro, reviver um pouquinho dos bons momentos, grandes momentos do Rosinei com a camisa do Galo, né? Vamos falar sobre os jogos de ontem? Gente, Libertadores não é brincadeira não, hein? Tava ouvindo o pessoal da Rádio Guaíba ontem lá, o pessoal bravo com o Internacional, onde o Rosinei passou também, para quem não sabe. O pessoal tá assim, always ready, né? Nome de absorvente, não sei mais o quê. Pessoal zoando aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, gente. Já levou a primeira tamancada do Inter, vai ter que correr atrás. Mesma coisa o Santos, perdeu em casa, mas Flamengo e São Paulo estrearam com o pé direito. Aliás, vi os dois jogos simultaneamente, botei um no computador, o outro na televisão, fui assistindo. Fizeram bons jogos, tanto São Paulo quanto o Flamengo ontem à noite na Copa Libertadores. Tem o Cruzeiro com o assunto Guzmán. Que confusão, gente. Que situação. Eu vou ser sincero, de cara aqui nos destaques, já vou dizer, não merece vestir a camisa do Cruzeiro não, gente. O Cruzeiro é 10 vezes maior do que Guzmán, 100 vezes, né? Se não quer vir para cá, um abraço, bye bye, so long, farewell, viu? Não precisa de vir também não. Esse negócio de ficar insistindo também, agora é só para punir mesmo o jogador e quem tiver que punir, caso ele tenha realmente, como o Cruzeiro colocou em nota oficial, assinado compromisso com o clube. E tem o Coelhão também, que a gente vai comentar, afinal de contas, o América está próximo aí agora de se tornar um clube empresa. E aí vai dar um salto importante o América em termos financeiros, principalmente porque vai ter investimento, como se diz na gíria popular, vai ter o capilé estrangeiro. Então a América vai ter mais dinheiro para se reforçar, para se formar. Daqui a pouquinho estará conosco aqui também o Vinícius Andrade, mas ele está aqui já com a gente. Eu costumo brincar aqui, é a voz padrão, viu, Rosinei? Do rádio em Minas Gerais. 19 horas, todo mundo para ouvir esse homem na Rádio Itatiaia. É o homem lá que dá em Belo Horizonte, 19 horas. Todo mundo para aqui em Belo Horizonte. Não é isso, Alan Passo? Um abraço. Grande Paulinho, um abraço. Prazer estar participando com vocês mais uma vez. A todo mundo que acompanha a gente aí na TV Horizonte, nas redes sociais, no YouTube, na transmissão ao vivo. E um grande prazer estar recebendo o Rosinei. Você escolheu um grande convidado para um dia tão importante como a estreia do Atlético. A gente vai fazer pergunta, vai bater papo, mas é interessante que aquele time de 2013 do Atlético, todo mundo sabe na ponta da língua o time titular, do Vitor até o Bernard, mas todo mundo lembra das grandes participações de quem era reserva naquele time. Era o Júnior César, que revezava com o Richarlison, os dois zagueiros, Rafael Marques e também o Gilberto Silva, o Josué, o Rosinei, o Guilherme, o Alexandro, muita gente, o Luan, com participação importante. Então a gente vai ter muito assunto para falar com o Rosinei e para falar aí com a moçada que está em casa, porque tem muita coisa importante. Pois é, porque olha só, o lateral direito era o Marcos Rocha. Não jogou a final. Aí entrou o Michel. Só que quem cruzou a bola pro Jô no início do segundo tempo? Fala para mim, Rosinei, quem que cruzou a bola pro Jô que abriu o pontapé inicial lá? Legal. Bom, primeiramente, boa tarde aí, cara. Bom demais falar com vocês. É sempre um prazer. Falar do Atlético, para mim, é sempre um prazer, né? Falar desse clube que eu pude ter quase 2 anos aí, né? E ter conquistado o Campeonato Mineiro e a Libertadores foi fantástico. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, aí foi algo majestoso, né, cara? Você ter a oportunidade de jogar uma final, eu falo que foi um presente de Deus para minha vida. E
Vou dizer que eu sempre estive preparado para esse momento. Eu me lembro que quando eu cheguei no Atlético, vindo do América do México, a equipe do Atlético já era uma equipe que já tinha uma estrutura muito boa, né? Já tinha feito uma competição no Campeonato Brasileiro que ficou, se eu não me engano, em vice. Foi vice, né, no Brasileiro de Sim, 2012. perder pro Então, Fluminense. assim, exatamente. Então, você já vem num elenco que já é um elenco montado, né? Já é um elenco preparado, né, para o objetivo futuro. E, cara, o que mais me admirava nesse elenco é que a gente se respeitava muito, né? Então, assim, por mais que você sabia da sua condição, do seu potencial, daquilo que você apresentava em algumas partidas, você respeitava o seu companheiro que estava jogando. No meu caso, jogava o Pierre e o Leandro Donizete, que são baita jogadores que, pô, demonstraram isso em 2012 o tempo todo com a camisa do Atlético. Então eu sempre esperava a minha oportunidade. E pô, a oportunidade chegou numa final também e eu pude estar bem preparado e fiz o meu papel naquilo que eu mais esperava fazer, né? Para muitos poderia ser uma surpresa, mas para mim e para quem convivia comigo no meu dia a dia, sabia o tanto que eu me esforçava e trabalhava, não foi nenhuma novidade, nenhuma sorte, não foi nada disso. Então foi por pura preparo e eu me sinto muito honrado, né? Honrado mesmo de ter participado desse título. Rosinei, vou deixar o Alan participar, claro, também fazer perguntas para você aqui, mas eu quero começar o nosso bate-papo aqui. Hoje a gente está trazendo você de forma especial, campeão da Libertadores. Há uma expectativa muito grande, isso não é novidade, porque até antes aqui, de a gente entrar no ar, o Rosinei falava: olha, aquela frase, né, que todo mundo fala, entra funcionário, sai torcedor. Não há como você vestir a camisa do Atlético e não mais deixar de torcer por esse clube. Então eu estou acompanhando o Galo, sim, estou acompanhando os jogos e tal, as contratações e tudo, mas há uma expectativa muito grande, Rosinei, do Atlético na temporada 2021. 2020 o Atlético bateu na trave, literalmente, por uma vitória. Faltou uma vitória para o Atlético ser campeão brasileiro. Mas não ficou em segundo, como você chegou, mas ficou em terceiro, beirando ali o segundo e o primeiro, inclusive, até mais próximo do que quando foi em 2012. E agora, mais investimentos e tal, a gente conversava aqui antes do programa começar. O que você pode dizer para esse torcedor hoje, assim, já que você também é torcedor, né? Da sua expectativa para a Libertadores e como que os seus ex-companheiros de profissão têm que encarar uma Libertadores para vencer desde o início. Porque é uma cobrança muito grande que falta, às vezes, alma nesse time do Galo. Queria que você falasse, você que tem aí até companheiros que jogaram com você. O Hever, por exemplo, é um remanescente, 2013, pode estar em campo hoje. Fala pra gente. Bom, primeiro que eu acompanho, né, todas as contratações e vejo que o elenco do Galo é um elenco recheado, né, de jogadores de qualidade, né? E a gente estava conversando e eu sempre digo que no papel o elenco do Galo para mim hoje no Brasil é um dos melhores, né? É um dos melhores. Acho que assim tem que se provar dentro de campo. Lógico que eu sei e conheço atletas que estão aí no Galo que eu trabalhei junto como Hever, não sei se o Tardelli vai estar em campo hoje, mas jogadores que conhecem essa história e sabem do que representa essa camisa, principalmente numa competição como a Libertadores. A Libertadores é totalmente diferente. A Libertadores ou você entra com a faca nos dentes, sabendo que independente da equipe que você vai enfrentar, você vai encontrar dificuldade. Se você não pôr a bunda no chão, se você não for um jogador que luta, que briga lá na frente, que demonstra essa raça que a torcida ela exige de cada atleta que chega no Atlético, fica muito difícil das coisas acontecerem. Então, em termos de qualidade, no papel, a gente vê que o Atlético montou um excelente plantel e agora tem que ser demonstrado dentro de campo. Eu acho que o Cuca é um treinador que ele consegue trazer isso no jogador, ele consegue exigir isso de um atleta. Então espero que assim como em 2013 ele possa fazer nesse ano de 2021 e que o Galo possa fazer o seu melhor porque jogadores de qualidade de nível técnico o clube tem. Então
é só demonstrar mesmo essa força, essa vontade dentro de campo, né? Eu assisti o jogo contra o Cruzeiro, realmente eu não gostei da atitude do Galo dentro de campo, lógico que independente de qualquer coisa, é um clássico, e clássico muitas vezes se vence por detalhes, mas aquela determinação, aquela vontade, aquela raça que às vezes, muitas vezes dentro de campo o time não estava tão bem tecnicamente, mas na raça e na vontade é o que chamava a atenção do torcedor, e nesse jogo contra o Cruzeiro eu não vi, né? Pode ser que, não sei o que aconteceu, mas eu não vi isso dentro de campo. Então, mas pode ser também que por a tensão de já estar preparando o psicológico para a Libertadores e focar totalmente na Libertadores, mas não podemos esquecer que o clássico é clássico, né? E a gente sabe que você vencendo um clássico, você chega com muito mais moral para jogar uma Libertadores. Não que não vá chegar, porque o nível dos atletas que estão hoje vestindo a camisa do Galo é de chegar e surpreender qualquer adversário, mas tem que colocar isso em prática dentro de campo. Vou passar para o Alan, né? E também para o Vinícius, que está com a gente aí, nosso companheiro também aqui do Abrindo o Jogo. Lembrando que quem está falando aí é um especialista em time de massa, né, gente? Passou pelo Corinthians, começou por lá, o Internacional, América do México, é um clube muito grande no México, muito grande, é o de maior torcida, inclusive, no México, e do Galo, né? Então sabe que como se diz no linguajar do boleiro, botar o bumbum no chão é importante também, principalmente na Copa Libertadores. Alan Passos, pode fazer sua pergunta aí para o Rosinei. Eu vou fazer duas, mas são curtinhas, prometo. Rosinei, queria que você falasse primeiro para o torcedor que muitas vezes se empolga, como você disse, o Atlético tem um grande time no papel, então ele pensa que às vezes vai ser fácil passar pelos adversários. Vocês, em 2003, tiveram uma experiência contra o Tijuana, que não era um time fraco, longe disso, mas era meio que desconhecido do grande público brasileiro. Então teve aquela história da máscara lá no Independência, todo mundo achando que ia amassar o Tijuana, e a gente viu o sufoco que foi. Então, para você dar esse alerta ao torcedor se Libertadores realmente não tem jogo fácil. E rapidinho, você como especialista no meio-campo, a turma está pegando muito no pé do Cuca, que já colocou de cara o Tietê para jogar, que não está dando oportunidade para o Zaratio. Como é que você está vendo esse meio-campo do Atlético aí? Para você, qual seria a melhor formação? Bom, cara, a primeira pergunta ela é extremamente importante, e os atletas eles sabem disso, né? A Libertadores, independente da equipe que você vai enfrentar, por mais que o torcedor ele não tenha o conhecimento, mas os atletas eles têm esse conhecimento, até porque a comissão técnica ela passa o scout do time adversário, ele passa os vídeos do time adversário. Então, os atletas eles sabem do que eles vão enfrentar. O torcedor muitas vezes não conhece, e assim, e o time de fora eles já sabem do potencial e da qualidade dos atletas brasileiros. Então, eles já sabem que vão enfrentar um time tecnicamente de um nível muito alto, muito elevado. Então, esses times já vêm preparados para dar o seu máximo em termos de força, de raça, de vontade. Então, assim, é aquilo que a gente sempre falava, assim, quando eu jogava e quando eu estive no Galo e em outros clubes que eu joguei, a gente sabe que em termos de condições técnicas, a gente tem um nível legal. Mas se a gente não colocar a bunda no chão, se a gente não correr, se a gente não lutar, se a gente não enfrentar os caras na dividida, a gente ganhar e ir para cima do adversário e impor o nosso ritmo, as coisas seriam totalmente difíceis, né? E era o que acontecia, né? Aconteceu com o Tijuana, aconteceu com outros jogos também que a gente ia enfrentar e às vezes ia um pouco abaixo, e depois em casa com a massa, com a torcida atleticana nos empurrando, a gente conseguia reverter alguns jogos, e revertemos vários jogos dentro de casa graças ao torcedor. A gente sabe disso, que o torcedor ele é muito importante no estádio para nos ajudar. Hoje, infelizmente, por um problema dessa pandemia, não temos os nossos torcedores nos ajudando, né, dentro do estádio. Mas a cobrança ela continua a mesma, Então, e esse é um ponto, né? É entender, saber que em termos de condições técnicas, o time está bem preparado, bem elevado o técnico. Mas em questão de
impor a sua força dentro de campo e saber que vai enfrentar um adversário, por mais que tecnicamente é um nível abaixo, eles vão correr, eles vão lutar, eles vão se dedicar, porque todo mundo quer vencer os times brasileiros. Vocês viram aí a estreia da Libertadores como foi, Inter perdendo, Santos perdendo, né? O jogo do Flamengo ontem foi um jogo muito difícil, o Flamengo venceu justamente por ter jogadores de nível elevado no seu elenco, então eles entenderam que tinham que correr, que tinham que lutar, porque senão não iriam vencer. Em relação ao Tietê, eu vejo que é um jogador que precisa muito no Galo, um jogador que tem uma qualidade técnica fora do comum, né? Fora de série. É um jogador que com a bola no pé, sem comentário, mas ele precisa entender que o Galo é um time que não é somente com bola no pé, né? Que você tem que lutar, que você tem que ir nas divididas para ganhar a dividida. Então, assim, entender isso, né? A gente é um jogador que passou pelo Palmeiras, passou pelo São Paulo, que jogou em time de massa, e que tem que entender que o Galo é um time totalmente diferente, cara. O Galo é um time totalmente diferente de todos esses outros dois aí. Então, se você não pôr a bunda no chão, se você não ganhar as divididas, se você não encarar o adversário, independente de quem for, se impondo, e fica bem difícil, né? Mas eu vejo com o Tietchan uma qualidade técnica bastante elevada, né? Bastante elevada. Então acredito que eu tô nessa torcida hoje, né? Para que o Galo ele possa estrear uma vitória, porque Libertadores é importante você estrear e vencer. Então estarei na torcida hoje. E assim, o Cuca ele sabe muito bem o que faz, né? Ele sabe muito bem o que faz. Então, se ele optou por pôr o Tietchan, com certeza é porque durante os treinamentos estava dando melhor resultado. Bom, eu vou deixar o Vinícius perguntar, mas na volta, o Rosinei, eu vou abusar de você, Rosinei. Você falou que tá tranquilo aí, tá fazendo até um churrasquinho em casa no feriado aí, que eu tô sabendo, né? No Tatuapé aí. Mas a gente vai pro intervalo rapidinho, aí o Vinícius te pergunta na volta e eu te libero, aí você pode sair da chamada, que a gente vai mostrar os gols aqui também da Libertadores pra turma. Só mandando um abraço aqui especial, viu, Rosinei? Você tá cansado de pagar pastel pro Marquinhos, né? Como come pastel Marquinhos na feira do Tatuapé? Ele disse o seguinte, ó, Paulinho, o Marquinhos foi que intermediou essa entrevista aqui com o Rosinei, lá conversando com ele há mais tempo, claro, antes da pandemia. Ele falou o seguinte, ó, fala com o Rosinei que assim que puder liberar a feira do Tatuapé, eu vou pagar pastel para ele, quantos pastéis ele quiser. Então, e caldo de cana, né? Tem que ter junto com o pastel, né, Rosinei? Tem que ter, então, a gente vai para a gente vai para o intervalo. Na volta, o Vinícius faz a pergunta dele, depois a gente libera o Rosinei e continua o programa aqui. É rapidinho, gente, rapidinho.